Os irmãos abrirem suas Bíblias na carta aos Filipenses. Quero aproveitar também e agradecer aos nossos visitantes. Temos um visitante hoje, o Lucas, que é lá da Igreja Presbiteriana de Canela, Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, querido. Que Deus abençoe sua vida. Não sei se já levaram para você uma lembrancinha da igreja, né? O pessoal, Vinícius, vai levar para você uma lembrança. Seja bem-vindo, que Deus o abençoe aqui. Não sei se vai ficar para cá muito tempo, se está vindo de vez ou se está de passeio. Se está vindo de vez, sinta-se em casa. Se for de passeio, leva o nosso abraço para os irmãos lá de Canela, no Rio Grande do Sul. Muito bom tê-lo conosco. Abra sua Bíblia, meu irmão, minha irmã. Carta de Paulo aos Filipenses, no seu capítulo 1, versos 12 a 26. Nós vamos dar continuidade ao sermão que nós iniciamos na semana passada. Enquanto você acha aí na sua Bíblia, lembrei de mais um aviso. Semana que vem nós vamos ter uma programação especial, irmãos. É um culto de muita alegria. Nós temos Santa Ceia e na semana que vem nós estaremos recebendo novos membros da nossa igreja. Irmãos, por pública profissão de fé e batismo, nossos adolescentes que vão fazer a sua pública profissão de fé. Receberemos aí ao rol da membresia dos menores, né, 2 belas crianças pelo seu batismo infantil. Estaremos recebendo aqui também. E alguns irmãos que estão vindo de transferência, sendo recebidos de outras denominações. Tudo isso nós vamos fazer no culto da noite. Tá? Então todo o recebimento nós estaremos fazendo no culto da noite, junto com a ceia. Louve a Deus por isso. Agradeça a Deus por esse privilégio, por essa graça. E peça para que Deus fortaleça o coração desses irmãos, para que possam servir ao Senhor no nosso meio, serem edificados pelo poder da palavra aqui no nosso meio. Então continue louvando a Deus pela vida da igreja. Já estamos montando a sala de catecúmenos para o ano que vem. Então já temos aí 3 alunos para a sala de catecúmenos no ano que vem. Você que quiser participar conosco, em fevereiro, eu disse pela manhã março, mas não é março. Em fevereiro, na verdade, dia 2 de fevereiro, nós iniciamos o ano letivo da nossa escola dominical de 2025. Não que vai acabar a escola dominical nesse período, tá? É que nós funcionamos em caráter especial do dia 15 de dezembro até o último final de semana de janeiro. O que é esse caráter especial, pastor? Muitos professores e muitos alunos estão de férias, então a gente vai funcionando com salas únicas, jovens e adolescentes, adultos, e a partir de fevereiro nós voltamos com todas as salas, inclusive com algumas salas novas. Nós vamos abrir uma sala só para preparação de jovens casais para o casamento. Nós temos 6 aí na agulha, sabia, irmãos? Temos 6 casais de jovens aqui da igreja que estão aí com um casamentinho marcado, com a bala na agulha aí para casar. Compramos um material especial para eles e nós vamos ter uma sala de escola bíblica para ministrar para eles. É muito provável que essa sala de escola bíblica seja a garagem da minha casa, porque aqui a gente está sem espaço físico. Mas aí nós fazemos a abertura e corre para a garagem lá de casa e a gente prepara ali e vamos fazer uma sala de escola bíblica ali também. Então, você que é jovem e vai casar para o ano que vem, eu acredito que eu sei da maioria dos que vão casar já aqui, né? Eu sei de todos, né? Então, mas se porventura você tiver algum casal de amigos que gostaria de saber sobre isso, se ele estiver para casar, convide. Será uma alegria, nós podemos partilhar com eles. Vamos dar um presente lindo. A revista dos jovens casais é um presente. É lindo. Ontem no conselho nós olhamos ali. É maravilhosa. É um presente de casamento para vocês já, a nossa revista, tá bom? Então que você venha participar. E a sala de catecúmenos começa dia 2 de fevereiro. Se vocês quiserem participar conosco, será uma grande alegria recebê-los. Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 12 até o 26 e dar continuidade no sermão que nós começamos na semana passada, falando sobre a alegria de viver pela perspectiva de Deus. Nós já vimos aqui o apóstolo Paulo escreve essa carta das cadeias e que ele está com uma visão muito diferente do que nós temos sobre o sofrimento e isso pode nos ajudar também no nosso dia a dia. Filipenses 1, de 12 a 26, diz assim as Escrituras. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas,
ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar o meu sofrimento na prisão. Mas que importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isso me alegro. Sim, sempre me alegrarei, porque estou certo de que, pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Até aqui. Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Senhor, nós te louvamos porque já pela segunda vez nos reunimos com parte do teu povo nesse lugar para bendizer-lhe o nome, e o Senhor recebe o nosso culto porque o Senhor mesmo nos chama a oferecê-lo a ti. E nós o fazemos por meio de Jesus. Queremos lhe pedir, Senhor, que enquanto nós meditamos nas Escrituras, que o Senhor nos ajude a compreendê-la. Que mais do que a compreensão, que o Senhor permita e nos auxilie com o seu Espírito Santo para que essa compreensão desça ao nosso coração e essa compreensão dirija, Deus, toda a forma do nosso viver, para que nós vivamos de acordo com a tua palavra. Nos ajuda, Senhor, com o seu Santo Espírito, nos instrui na tua verdade. É assim que nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, como nós já vimos na semana passada, Paulo está escrevendo essa carta da cadeia. Na verdade, Paulo, aqui nesse trecho, ele responde a algumas preocupações dos irmãos de Filipos. Os irmãos estavam preocupados com as cadeias de Paulo e tentavam consolar Paulo. Mas, na verdade, Paulo escreve consolando aos irmãos, falando: irmãos, está tudo sob controle. Eu estou sofrendo, eu estou passando por adversidades, estou passando por essa prisão, mas Deus está controlando cada uma dessas circunstâncias, de maneira que até mesmo numa situação completamente adversa, nós podemos ver a mão de Deus nos conduzindo. Semana passada nós vimos ainda que Paulo está falando aqui a maneira como Deus pode usar cada uma das nossas adversidades para glorificar o seu nome. Diga de passagem, esse é o tema desse sermão. Como nós podemos nos alegrar por vivermos a vida na perspectiva de Deus e não na perspectiva humana ou na perspectiva das circunstâncias que nos cercam. É fato que as circunstâncias sempre são variáveis e nem sempre são boas. Eu acredito que todos nós aqui, se fizéssemos uma lista, nós contaríamos dias bons e dias maus. Nós teríamos uma grande lista de dias que nós nos alegramos sobremaneira e de dias que nós choramos e que às vezes nós imaginamos que não iriam acabar. O dia mau tem essa percepção diferente de um dia bom. Já percebeu como os períodos de férias passam rápidos e os períodos de enfermidade são longos e extensos? E às vezes eles têm a mesma quantidade de dias. Os períodos de alegria, eles voam rapidamente. Mas quando nós estamos passando por uma aflição, a percepção de tempo é algo diferente. Paulo, na verdade, ele está nos mostrando que seja por qual momento que nós estivermos passando, nós sempre estamos passando todos os momentos na presença de Deus. E nenhum dos momentos pelos quais passamos foge do controle e da direção de Deus. De maneira que logo de início nós vimos que Paulo mostra claramente aos irmãos que Deus pode usar as nossas necessidades, inclusive para glorificar o seu nome.
versos 12 e 13, Paulo dizendo que eu quero que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. Paulo estava aprisionado e ele não vê aquilo como uma maldição, como um problema sério. Paulo vê aquilo como uma ferramenta e uma direção de Deus para a sua vida. Nós também devemos perceber a vida nessa ótica. Quantas e quantas vezes nos momentos de dificuldade nós visitamos lugares que nós não visitaríamos de outra forma. Falamos aqui a semana passada de projetos maravilhosos da nossa igreja que surgiram através de momentos de dificuldade dos nossos irmãos, como o Coração Solidário, que as irmãs fazem um trabalho maravilhoso de evangelismo, e não apenas vão lá evangelizar, mas mobilizaram a igreja inteira na confecção dos corações. Mexe e vira, eu vejo as irmãs falando, olha, eu fiz o coração, vai mandar para outra que vai encher, umas vêm aqui, deixam uma sacolinha com alguns tecidos, e a igreja está mobilizada em servir, orar, prestar serviço ao Senhor. Por quê? Porque irmãos enfrentaram lutas, provações, e entenderam que Deus poderia usar essas lutas e provações para o benefício do Evangelho. Falamos também a semana passada de como foi prazeroso, no meio da grande adversidade que passou nosso irmão Mateus, ver o Senhor agindo até naquela UTI, naquele hospital, e abrindo portas para que nós pudéssemos evangelizar ali. Irmãos, às vezes nós nos sentimos limitados pelas circunstâncias, mas a grande verdade é que, embora nós estejamos limitados, o Evangelho nunca estará. Paulo estava nas cadeias, a palavra não. O Evangelho não. O Evangelho corria alvissareiramente pelo Império Romano, adentrando lugares que antes ele não adentraria. Lembrando aos irmãos também, lembra aí, se você tiver com a sua Bíblia aberta, pode olhar no capítulo 4 de Filipenses, no versículo 22, quando Paulo faz a saudação final aos irmãos, ele lembra o quê? Olha, os da casa de César também o saúdam. Quem são esses da casa de César, irmãos? São as pessoas que foram convertidas pelo poder do Evangelho enquanto Paulo estava na cadeia. Paulo pregava aos guardas, Paulo pregava a todos os serviçais que trabalhavam ali no Império Romano, na casa de César, e o Evangelho adentrou naquele lugar antigamente inatingível, inalcançável pelo poder do homem, pela engenhosidade humana, mas totalmente exposto aos olhos e ao poder de Deus. Então a primeira verdade que nós vimos na semana passada é que Deus pode usar as nossas circunstâncias mais adversas em favor do Evangelho. Isso deve nos alegrar, porque quando nós vivemos pela ótica de Deus, nós começamos a perceber que até mesmo as nossas limitações não são limitações para Deus. Outro aspecto que nós vimos também na semana passada é que Deus pode usar as nossas adversidades para fortalecer outros irmãos. Olha o que nos diz o versículo 14. O apóstolo Paulo, inclusive, é extremamente claro ao dizer isso. Ele diz, e os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Quem são esses irmãos? Esses são os irmãos que estavam na igreja de Roma. Paulo chegou aprisionado em Roma, e aqueles irmãos que estavam naquela igreja, que até o momento eles estavam passando por uma espécie de crise, muitos comentaristas dizem que não era necessariamente uma crise teológica, mas era uma crise no ânimo, era uma crise na vontade, era uma crise no desejo de trabalhar. De repente eles veem o apóstolo Paulo aprisionado, e em vez de Paulo reclamar, em vez de Paulo mandar cartas dizendo assim, orem para que eu saia da cadeia, gente, dá um jeito, pede para Deus dar um jeito para me livrar daqui. Paulo olha e diz assim, irmãos, Deus está me usando aqui, Deus está me fortalecendo aqui, o Evangelho está sendo pregado aqui. Isso gerou um ânimo no coração daqueles irmãos. É bem verdade, irmãos, que nenhum de nós gosta de sofrer. E não apenas na nossa individualidade, mas a igreja como um todo. Nós sofremos juntos. Lembro-me que há cerca de 10 anos atrás, nós passamos um momento muito difícil na nossa igreja de enfermidade. Nós sempre temos enfermidades assim no nosso meio, e isso nos entristece, mas em específico, há cerca de 10 anos atrás, o Senhor levou para si 4 irmãos queridos nossos em um intervalo de menos de um ano. Eu me lembro que naquele ano em específico nós não fizemos nem a festa de aniversário da igreja, que nós não encontramos clima
para festejar o aniversário da igreja. Nós estávamos entristecidos por esses irmãos amados, esses irmãos queridos, que em um intervalo de tempo tão pequeno assolapavam a igreja com o infortúnio dessa tristeza. Porém, a igreja foi fortalecida no Senhor, olhando o testemunho desses irmãos. Que todos esses que foram chamados à presença do Salvador, à glória de Cristo, foram de maneira a testemunhar a certeza, a convicção plena de que eles estavam no Senhor. E isso, embora nos entristecesse pela dor, nos alegrava e nos fortalecia por vermos a ação do Senhor sobre a vida desses irmãos. É o que Paulo está dizendo. Não havia um clima de felicidade na cadeia. Em nenhum momento lá, Paulo estava saltando de alegria na cadeia romana. Muito pelo contrário, deveria ser bastante incômodo ter um guarda da guarda pretoriana amarrado a ele, porque era assim que os guardas cuidavam. Lembra que na verdade, aqui a gente fala cadeias, mas era uma prisão domiciliar. Os guardas iam e ficavam presos a Paulo. Eu imagino que deveria ser bastante incômodo ter 24 horas alguém algemado a você, amarrado a você, para todos os lugares, tomar banho no banheiro, comer, dormir. 24 horas tinha um guarda da guarda pretoriana acorrentado a Paulo. Isso não deveria ser muito prazeroso, mas mesmo assim, Paulo dava um testemunho firme de como o Senhor estava usando. E isso animava os irmãos. Os irmãos que estavam ali numa crise anímica, olharam e falaram: peraí, gente, nós estamos aqui do lado de fora, nós estamos livres aqui. E o apóstolo Paulo está preso, regozijando em Deus pelo Evangelho. Nós não podemos estar num espírito contrário ao que está acontecendo. Deus está fortalecendo o irmão Paulo e nós também somos fortalecidos. E a Bíblia nos diz, Paulo nos relata isso, que eles ousaram a falar a palavra de Deus com mais coragem. Perceba essa palavra coragem. Talvez aqueles irmãos se amedrontaram quando viram o ícone da fé, o grande apóstolo dos gentios, sendo levado preso para as cadeias romanas. Mas quando eles viram a ação de Deus, o coração deles foi tomado de coragem, o coração deles foi tomado de um destemor, e eles pregaram o Evangelho. Deus pode fazer isso, irmãos. No meio das nossas dores, quando nós sofremos para a glória de Cristo, Deus pode fortalecer a igreja do Senhor, e Ele geralmente o faz. É claro que se pudéssemos escolher, na nossa agenda nós não colocaríamos esses dias de infortúnio, mas na agenda de Deus, isso é um dia precioso de fortalecimento para as nossas almas. E por fim, irmãos, o que ficou para nós estudarmos mais hoje é o terceiro aspecto do porquê que nós podemos ou como nós devemos nos alegrar de viver a vida pela ótica de Deus. Sabendo que as circunstâncias não são determinantes para a ação de Deus, mas Deus vê a vida de uma forma diferente, como nós vemos. Paulo nos deixa claro que Deus pode usar as nossas adversidades para nos mostrar o que verdadeiramente importa. Irmãos, as tristezas, as dores e os infortúnios são uma ferramenta preciosa de Deus para nos colocar no prumo santo do Evangelho. São ferramentas preciosas para que nós consigamos ver aquilo que realmente tem valor. E Paulo faz uma declaração fortíssima nesse capítulo. Eu com certeza afirmo que é a declaração mais forte do capítulo, uma das declarações mais fortes do livro, e por que não dizer, uma das declarações mais fortes de todas as Escrituras com respeito à fé em Cristo Jesus. No versículo 28, o apóstolo Paulo declara: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A minha vida se resume em Cristo. E caso eu venha a morrer, isso não é perda de forma alguma. De maneira alguma, isso é um prejuízo. Muito pelo contrário, isso é lucro para mim. Embora Paulo se alegrasse profundamente pelo carinho dos irmãos em orarem por ele e preocuparem-se com ele, ele mesmo declara da sua alegria e expectativa. Ele fala isso nos versos 19 e 20, ele fala: porque eu estou certo que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus, isso resultará na minha libertação. Paulo sabia que havia uma igreja intercedendo por ele, e ele não rejeita essa intercessão. Paulo sabia que Deus poderia mover-se sobre a vida dele de qualquer maneira.
Mas Paulo confiava na provisão de Deus por meio da intercessão desses irmãos e no auxílio do Espírito Santo para que ele suportasse as provas das quais ele estava enfrentando. Paulo sabia mesmo que se ele não viesse a ser liberto das cadeias, ainda assim Cristo seria glorificado na sua vida. Perceba que a preocupação do apóstolo não está com a sua própria segurança, mas está em que a mensagem do Evangelho continue preservada. No versículo 20 diz: a minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo. Perceba o que ele diz: quer pela minha vida, quer pela minha morte. Paulo tinha certeza de que a sua vida glorificaria a Deus pela continuidade ou até mesmo pela cessão dela, caso Deus assim o resolvesse. Porque Paulo, nesse momento, ele nos ensina a olhar para aquilo que tem importância. E o que tinha importância para Paulo não era fama, não era segurança. O que tinha importância para Paulo era ser encontrado em Cristo, estar com a vida segura em Cristo. Hoje pela manhã eu falei com os irmãos que, como sempre falo, como pastor, a gente frequenta muitas boas festas, mas também a gente participa dos momentos mais difíceis, que é o despedir de alguns irmãos nos últimos instantes. Em nenhum momento eu encontrei qualquer irmão, nenhum momento, qualquer irmão em Cristo Jesus que falasse: ah, pastor, se Deus me desse mais um mês, um ano de vida, eu compraria mais um carro. Ninguém falou. Pastor, se Deus me desse mais um ano de vida, eu trocaria a TV da sala da minha casa. Ninguém falou isso. Se Deus me desse mais um ano de vida, eu compraria um ar-condicionado daqueles que você programa pela Alexa. Você fala no celular, o ar-condicionado liga em casa. Ninguém falou isso. Ninguém falou em comprar uma roupa nova, em mudar de endereço. Ninguém falou em dar uma demão de tinta na casa, ou de fazer uma reforma, ou comprar uma piscina. Esses irmãos, muitas vezes olhando para trás, falavam: se Deus me desse mais um ano, talvez eu beijaria mais a minha esposa, ou beijaria mais o meu esposo. Se Deus me desse mais um ano, eu faria uma viagem com os meus filhos. Se Deus me desse mais um ano, eu iria naquele culto que eu não fui, eu participaria de outras programações. Sabe por quê? Nessa hora o Senhor nos mostra o que verdadeiramente importa. E o que verdadeiramente importa são as coisas mais simples e corriqueiras, como a fé em primeiro lugar, os relacionamentos familiares, que é o que Paulo se preocupava com os irmãos. Tanto que Paulo fala: irmãos, agora eu estou numa decisão difícil. Ou partir e estar com Cristo, que é muito melhor, ou ficar com os irmãos. Mas se Deus for servido e me permitir ficar com os irmãos, eu vou ficar feliz também, porque eu sei que eu serei frutífero no meio dos irmãos. Veja bem, irmãos, não há nenhum tipo de preocupação com o status quo, com segurança ou com qualquer outra coisa que não seja aquilo que realmente tem valor. As nossas aflições são ferramentas de Deus para nos focar naquilo que verdadeiramente vale a pena. Todos nós já ouvimos aquele ditado, né, que não tem caixão com gaveta, com garagem. É uma grande verdade. Sabe por quê? Porque para o lugar onde nós vamos, e a morte é uma passagem, é uma porta dessa passagem, o que nós temos a receber lá, não há nada que nós tenhamos aqui que nós possamos levar que tenha qualquer valor que seja pelo menos comparado à glória eterna do Senhor. Então o apóstolo Paulo, irmãos, ele não está preocupado com a sua segurança, ele não está preocupado com a sua vida, ele não está preocupado com aspectos externos, mas com aquilo que tem valor eterno. A sua preocupação, como vemos, não é em viver ou morrer, mas em ver Cristo de uma forma ou de outra engrandecido por meio da sua vida. Nós deveríamos nos preocupar mais com isso. Tudo que nós temos aqui, eu falei pela manhã, se o Senhor não resolver agir de forma extraordinária vindo nos buscar, pode acontecer, irmãos. Está nas Escrituras. Pode ser que ainda antes do fim desse culto apareça aquele, como nós cantávamos, né? Que assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, há de ser a vinda do Filho do Homem. Pode ser que aconteça.
Pode ser que antes da minha próxima palavra o Salvador venha e nós subamos com Ele naquilo que é o extraordinário que nós aguardamos e que um dia acontecerá na minha geração, na geração dos meus filhos, dos meus netos. O Senhor voltará, é certo, e nós cremos nisso. Mas se nós não experimentarmos esse momento extraordinário, é certo que nós o encontraremos pela morte. E nós passaremos por ela. Todos nós. Lembro-me que alguns cultos atrás eu falei, olha, daqui a 50 anos, a maioria esmagadora de nós não estará mais aqui. Por mais que tenhamos boas perspectivas, daqui a 50 anos vão estar aqui os nossos filhos, os nossos netos, pastores mais novos, presbíteros, líderes, diáconos, professores, escola bíblica, toda uma outra geração que vai seguir a pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Nosso tempo não é tão longo quanto a gente imagina. Embora nós tenhamos essa percepção de eternidade, a nossa eternidade é curta aqui. Como nós estamos nos preparando para o grande dia do encontro com o Senhor? Porque vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, vai acontecer. Paulo está dizendo que o que ele queria é que caso o Senhor preservasse a vida, ou caso o Senhor o levasse a qualquer momento, que em tudo isso ele glorificasse a Deus. Que a sua vida ou que a sua morte fosse uma ferramenta de glorificar a Deus. É por isso que ele faz essa declaração extraordinária, maravilhosa, fortíssima, uma declaração de fé profunda, igual poucas vezes nós vemos, quando Paulo diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo compreende que Cristo era o motivo maior da sua existência e o morrer em Cristo é uma fonte de lucro porque seria o fim das suas limitações aqui. É o fim da morte, é o fim da dor, é o fim da tristeza. E a palavra nos diz em Apocalipse que toda lágrima do nosso olhar, o Senhor mesmo enxugará. Eu lembro-me que no tempo da minha juventude, é daquele tempo, não sei se já deve... Os mais antigos vão saber do que eu estou dizendo, os mais novos nunca são incapazes de imaginar isso. No tempo que a gente viajava de Kombi em 16 pessoas, 18 pessoas. Já fiz várias viagens de Kombi deitado no motor, com muita segurança e quentinho. Né? Aquele motor atrás da Kombi. Né? Tem gente que lembra que fazia viagem em 6 num Fusca. Né? E as crianças iam ali no porta-mala interno do Fusca, que era atrás do banco ali, e todo mundo com segurança. Né? Não estou dizendo que nós devemos ser inseguros, mas eu lembro que em uma dessas viagens eu estava com os jovens da igreja e eles estavam indo cantar, eu era muito menino ainda, eram jovens da IPI de Astorga, eles estavam indo cantar na igreja de São Jorge do Ivaí. Nunca vou esquecer isso. Né? E ali nós chegamos, eu doido de vontade de fazer parte do coral, mas eu não tinha nem condição de fazer parte do coral. E eu me lembro de uma canção que eles cantaram ali. E aquela canção, ela ecoa na minha mente até hoje. Talvez você lembre dessa letra. Diz, de repente eu me vejo numa nova cidade, onde não há choro e nem ranger de dente. Onde os peixes do riacho não respiram detergente. Onde não há falta d'água, mas também não há enchente. E o coro diz, onde o leopardo passeia com a corça. Onde ninguém força a natureza para viver. Onde a andorinha voa com o gavião. Onde o coração é a fonte do saber. E na parte final dessa música, o autor, se eu não me engano, Sérgio Pimenta é o autor dessa música, fazia letras fantásticas. Ele diz, Senhor, outro dia amanheceu. E esse sonho reviveu, a esperança de morar no céu e de ver toda essa velha terra transformada numa terra nova, onde mana leite e mel. Essa é a nossa esperança, irmãos. Vai acontecer. Não é expectativa ou apenas a letra de um poeta, é as escrituras cantadas. E nós aguardamos isso. Paulo tinha essa percepção. Para ele morrer era lucro. Não é porque Paulo estava depressivo, ou porque Paulo estava preso na cadeia, totalmente triste, ou até mesmo porque ele desejasse a morte. É porque o seu coração estava repleto da esperança do Evangelho. E assim deve ser também conosco, irmãos.
Dr. Rousseau Shedd, no seu último dia de vida, alguns irmãos estavam fazendo uma entrevista com ele, perguntaram: o senhor não tem medo de morrer? O Dr. Rousseau Shedd falou: olha, o que é a morte para o cristão? É apenas a forma de nos colocar no colo do nosso Pai. Paulo sabia disso, irmãos. As Escrituras nos revelam isso, e é por isso que quando nós vivemos pela ótica de Deus, o nosso coração se alegra, porque até o momento mais frágil e mais difícil da nossa existência faz que nós percebamos aquilo que verdadeiramente importa, porque estar com Cristo é o que mais importa. Estar com Cristo é o que tem verdadeiramente valor para nós. Vocês conseguem entender, irmãos, o que Paulo chama o morrer de lucro e o viver de Cristo? Uma vez que ele está desprendido das coisas aqui nesse mundo, e que eu e você também estivermos desprendidos da coisa desse mundo, e entendemos que a glória que nos aguarda no céu com Cristo é algo muito maior do que qualquer coisa que a gente possa conquistar aqui. Qualquer coisa que nós possamos ter aqui. A gente entende que a morte não é prejuízo. Às vezes a gente tem esse sentimento, né? Quando alguém morre, algum irmão na fé, coitadinho. Que pena, pastor. Lembro-me que, aos tempos atrás, conversando com uma irmã muito querida e ajudando-a no processo de consolo da sua viuvez, eu li um texto de C.S. Lewis. E o texto era lindíssimo, porque C.S. Lewis perdeu a sua esposa. E ele diz que a partir do momento em que ele havia perdido a sua esposa, as coisas ao redor perderam o sabor, e eu o entendo. Eu falo que essa é a parte difícil de bons casamentos. Quando a morte vem nos separar, a dor é muito profunda, né? E C.S. Lewis diz que num dado momento ele ia num parque, e ele falava: coitadinha da minha esposa, eu estou aqui no parque, ela não está aqui. Aí ele ia num restaurante: coitadinha da minha esposa, eu estou aqui. Cada uma das coisas que ele fazia, ele sentia dó da esposa, até que o Senhor falou para ele: mas coitada, por quê, C.S.? Ela está num lugar maravilhoso. Se ela tivesse oportunidade de voltar, ela não voltaria. Porque aquilo que ela já recebeu é muito maior do que qualquer coisa que você possa proporcionar para ela. Ela está na glória com Cristo. A morte não é uma diminuição da nossa existência, mas ao contrário, é a exaltação, a plenitude da experiência de estar com Deus em Cristo Jesus. A Bíblia diz que na morte nós o veremos como Ele é. Já parou para pensar isso, irmãos? Que enormidade vai ser isso? Nós o veremos face a face, nós o contemplaremos, nós teremos a verdadeira dimensão de quem é o Deus Criador de todas as coisas, que nos sustentou e nos preservou para si. Paulo sabia disso. As nossas adversidades fazem com que nós olhemos para aquilo que é mais importante, que é estar com Cristo. E perceba, irmãos, Paulo, ele sabia que ele poderia continuar aqui vivendo. Tanto é que no versículo 23 ele fala: estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas ele diz que por causa dos irmãos ele estava disposto a ficar. Já falamos que esse sentimento de Paulo com respeito à morte não era vontade de morrer, não era desilusão, não era tristeza ou qualquer tipo de espécie de depressão, mas era a certeza de com quem ele iria estar. Você consegue perceber, irmãos, que não há aqui foco nos interesses pessoais, mas foco naquilo que de fato tem importância. O pensamento do servo de Deus precisa estar centrado na cruz. A gente precisa estar com o Salvador. Aqui. Cantamos em alguns hinos, né? Quero o Salvador comigo. É aqui e lá também, né? Ou cantamos, né? Eu lembro do enterro do meu pai. Foi cantado um hino que eu amo demais. É tudo antigo, tá, irmão? Que eu vou falar aqui. Eu tô vendo que eu tô ficando meio velho, né? Eu sei que acontece com todos nós, né? Mas eu lembro que o hino tinha no coro dizendo: céu, lindo céu. Há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu. Eu vou para o céu. No lindo céu com Cristo eu vou morar. No lindo céu. Essa é a esperança, irmão. Isso é a alegria que toma o nosso coração.
Mas perceba que Paulo está inclusive disposto, embora ele soubesse de toda essa glória que o aguardasse no céu, mas se for para glorificar a Deus, ele estava disposto até a ficar aqui, a continuar aqui. O seu pensamento está centrado na cruz a tal ponto que ele não estava preocupado quer com vida, quer com morte. O interesse dele era servir a Cristo como fidelidade maior. E aqui nós vemos um altruísmo pastoral na pessoa do apóstolo, que reflete a glória de Cristo no seu ministério, preocupando-se com a igreja. Olha o que ele diz a partir dos versos 24. Ele afirma que por causa da igreja, ele não se preocupa em que a sua vida seja poupada, mas ele estava disposto até mesmo em continuar aqui. Diz assim: por causa de vocês, é necessário que eu continue a viver. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para gloriarem-se em Cristo Jesus por minha causa, pela presença de novo no meio de vocês. Ou seja, eu sei que estar com Cristo é muito melhor. Se o Senhor me chamar, eu estou pronto para ir. Mas se o Senhor quiser que eu continue trabalhando aqui, também vou trabalhar. Porque por amor de Cristo eu continuo servindo essa igreja que eu amo. Esse era o sentimento. As nossas aflições fazem com que nós vejamos essas coisas dessa forma. O Senhor pode nos ajudar a perceber o que tem valor. Cristo é a nossa causa primária de existência. Ele é a nossa causa final. Cristo é o nosso começo, o nosso meio e o nosso fim. No curso da nossa vida nós temos que aprender isso, irmãos. Tal qual o apóstolo Paulo nos apresenta aqui, que aprendeu que as suas cadeias e as suas limitações não eram maior do que a salvação que o esperava e que o mantinha. O mais importante é estar com Cristo, viver por Cristo, servir a Cristo, honrar a Cristo e buscar aguardar a vinda de Cristo para estar com Cristo eternamente. É por isso que nós vivemos aqui. Meus irmãos, quando nós aprendemos a viver pela perspectiva de Deus, a nossa vida é tomada de uma alegria diferente, uma alegria renovada pelo Espírito Santo. É uma alegria que ela não depende mais da circunstância. Eu vou dizer que pode parecer muito paradoxal o que eu vou te dizer. É uma alegria que perdura no meio da nossa tristeza. E quando a gente recebe uma má notícia, uma dificuldade, um grande problema, nós nos entristecemos. Nós somos frágeis, irmãos. Mas sabe aquela alegria que excede o entendimento que vem por trás da tristeza, brotando e nos sustentando e nos colocando de pé? Quando nós temos a vida pela ótica de Cristo, pela ótica de Deus, nós somos libertos da autopreocupação, do sofrimento e de sentimentos como desespero, falta de perspectiva e de esperança, que a gente sabe para onde a gente vai. A gente sabe quem segura a nossa vida nas suas mãos. Viver a vida pela perspectiva de Deus nos ajuda a percebermos essas maravilhosas bênçãos que são libertadoras para o nosso coração e faz com que vivamos uma leveza de espírito, a paz que excede todo o entendimento, sabendo que Deus pode usar as nossas adversidades para glorificar o seu nome. Lembra? Você pode estar limitado, eu posso estar limitado, e ninguém gosta de estar limitado. Mas o Evangelho nunca está limitado conosco. O Evangelho vai para além da gente. Às vezes, circunstâncias que a gente acha que é o fim do túnel, Deus simplesmente abre um túnel novo e faz dali um novo começo. Deus pode usar as nossas adversidades para fortalecer os nossos irmãos. Igreja é esse ambiente, irmão. Nós não gostamos de sofrer, mas é maravilhoso quando nós conseguimos fazê-lo para a glória de Cristo. E é possível fazê-lo. Olhamos o nosso irmão Jó. Perdeu todos os seus haveres, todas as suas posses. Perdeu todos os seus filhos de uma só tacada. 10 filhos. Depois caiu adoentado, uma enfermidade terrível. Alguns comentaristas a chamam de fogo selvagem, mas fato é que ele raspava as suas feridas com caco de telhas. Ouviu palavras duríssimas da sua esposa. Amaldiçoa o seu Deus e morre. Jó sofreu. Antes dele fazer aquela grande declaração do livro, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ainda o verei, a Bíblia diz que na sua dor ele raspou a cabeça, vestiu o pano de saco, pôs a boca no pó, cinza na cabeça e chorou. E olha o que a Bíblia diz.
Em tudo isso, Jó não pecou contra Deus. Ele sofreu de maneira que o Senhor fosse glorificado no seu sofrimento. Isso fortalece a vida da igreja, irmão. Isso nos fortalece como cristãos. Quando nós vemos irmãos passando por provas e nos incitando a orar, a buscar ao Senhor, nos ajudando a nos fortalecer no Espírito através da sua vida de fé. E por fim, há uma grande alegria em viver pela perspectiva de Deus, sabendo que Deus pode usar as nossas adversidades para nos mostrar o que verdadeiramente importa. Eu vou dizer mais, não espere a adversidade para mostrar o que verdadeiramente importa. Veja hoje, estar com Cristo é mais importante. Se você perdeu a vida com Cristo, você não perdeu nada. Se você ganhar toda a vida sem Cristo, você perdeu tudo. Estar com Deus é mais importante. Nossa família, nossa comunidade da fé é muito importante. Nossos filhos, nossa casa, um abraço, um beijo, o calor, o olho no olho, é muito importante. E nós não precisamos experimentar da dor para isso. Que nós, inclusive, diga-se de passagem, diz que o sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. O sábio é aquele que aprende pelo erro dos outros. Nós temos as escrituras que não é erro, é verdade de Deus nos instruindo. Mais sábios seremos se aprendemos com a verdade eterna do Deus eterno para nós. Que o Senhor guarde o nosso coração. Que o Senhor fortaleça a nossa vida. Que o Senhor nos firme na sua palavra e no seu caminho hoje e todos os dias para a glória de Cristo Jesus. Amém? Feche seus olhos, irmãos. Quero orar com os irmãos. Só temos a te louvar, Senhor, pela tua palavra. Só temos a te louvar pela sua bondade em nos revelar o seu querer para nós. Só temos que te louvar porque o Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre e é derramada sobre as nossas vidas através do entendimento que nós temos das Escrituras. Nos ajude, Senhor. Nos ajude e nos fortaleça diariamente para a glória do teu nome. É em Cristo que nós oramos.